Graça e paz, queridos, mais uma vez, abençoado por Deus. Vamos ler o texto então? Gálatas, capítulo 1, diz assim: Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, pelo Evangelho, mas que não são boas novas, não é o Evangelho de maneira alguma, de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas, o Evangelho, diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Amém? Eu quero falar então sobre a falsificação do Evangelho, ou o Evangelho fake. Hoje virou moda a expressão fake, é fake, é fake. Às vezes a gente recebe alguma coisa, uma notícia muito legal, a gente posta num determinado grupo, compartilha, e de repente alguém vai lá e diz que essa mensagem não procede, é fake. Eu já fiz isso algumas vezes, né, e já fui corrigido por muitos irmãos que foi pesquisar, e pastor, é fake. Eu, puxa vida, compartilhei um fake, né? Aí me retratei, voltei atrás. E hoje eu estou muito cuidado antes de compartilhar qualquer notícia, porque precisamos saber a origem, se realmente aquela mensagem, aquela notícia, ela procede ou se é fake. Então, levando em conta, né, o termo em inglês, fake, falso, que virou moda no português, diga-se de passagem, nós temos o costume de pegar muitos termos em inglês e vira meme, digamos assim, no português, o que ao contrário não acontece. Nós olhamos para o Evangelho com essa expressão na cabeça, falso, fake, e nós percebemos que, mesmo nos tempos de Paulo, enquanto ele ainda pregava o Evangelho, haviam muitos que também estavam pregando um Evangelho, um suposto Evangelho, que na verdade não era o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é um só. Não existem dois evangelhos, não existem dois caminhos, existe apenas um caminho, e esse caminho é o Evangelho. Jesus, ele é aquele que se fez o caminho para nos levar ao Pai. Nós vemos nessa carta, o apóstolo Paulo, ele está repreendendo a igreja na Galácia, ou as igrejas que estavam na região da Galácia, acerca do fato deles estarem adotando um evangelho diferente do evangelho que Paulo havia pregado. Paulo havia pregado o evangelho, Jesus Cristo crucificado, ressurreto, subiu aos céus, iria voltar, e todo aquele que cresce em Jesus, então teria a vida eterna, e essa salvação, ela era adquirida, e ela é adquirida somente pela fé no que Jesus fez. Porém, haviam muitos judeus no meio dessas comunidades cristãs, judeus que se diziam crentes em Jesus, que estavam pregando um evangelho diferente. E Paulo, então, ele repreende duramente a igreja, dizendo que qualquer um, até ele mesmo, ou um anjo que descesse do céu, que pregasse um outro evangelho diferente, acrescentando ou tirando qualquer coisa que estivessem debaixo de maldição.
dado a importância de se pregar o evangelho genuíno e puro, como ele é. Precisamos começar entendendo, então, o que o dicionário diz que é falso. O que é falso? Se você procurar um dicionário, qual é o significado da palavra falso, falsificar, falsificado? Eu achei aqui algumas expressões que diziam assim: alterar, assemelhar com o fim de iludir. Parece igual, é parecido, mas não é a mesma coisa. De enganar ou de fraudar. Adulterar alguma coisa, fazendo com que ela passe por verdadeira. Assumir algo como verdadeiro, sabendo que não o é. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele é expert na mentira, porque a Bíblia diz que ele é o 1, 2, 3, ele é o pai da mentira. Olha só que expressão tremendamente forte. Ele não é o irmão da mentira, ele não é o amigo da mentira, ele é o próprio pai da mentira. Então ele sabe muito bem como trabalhar com a mentira. Há uma diferença entre a mentira e o engano. A verdade, a mentira e o engano. O engano, ele é o meio termo, é a mistura da verdade com a mentira. É você pegar o evangelho verdadeiro e misturar ele com alguma coisa, ou misturar alguma coisa nesse evangelho. Então você não consegue discernir. Falamos domingo passado sobre o que é discernimento. Você não consegue discernir a diferença, porque está tudo muito junto. Eu ouço as pessoas dizendo assim: mas pastor, aquela igreja fala de Jesus. Mas pastor, aquela religião fala de Jesus. Pastor, aquela seita, aquele movimento fala de Jesus. Se ele falasse do diabo, você não ia lá. É por isso que eles falam de Jesus. Ninguém consegue atrair ninguém dizendo que é o diabo que está ali. Você iria num lugar em que alguém dissesse para você: vai porque o diabo está lá e vai te abençoar? Você iria? É por isso que as pessoas, e o próprio diabo, ele usa o nome de Jesus para atrair as pessoas. Então nem tudo que fala, que trata, que aponta para Jesus, ou cita alguns versículos da Bíblia, quer dizer que é verdade, quer dizer que é o evangelho, quer dizer que é bom. O diabo não é bobo, ele sabe muito bem como trabalhar, e ele vem ao longo da história trabalhando arduamente para nos afastar do verdadeiro evangelho, para nos afastar do Messias crucificado, para nos afastar do nosso único e suficiente Salvador. Paulo, então, escreve essa carta para deixar claro que a salvação, ela vem por meio da fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. Porque é isso que os judaizantes estavam pregando, que sim, você precisa crer em Jesus, mas você precisa obedecer os ritos, a lei do Antigo Testamento, as leis de culto, as cerimônias e os próprios 10 mandamentos ou decálogo. Se você não os obedecer à risca, você não pode ser salvo. Ora, nós nunca conseguimos obedecer à lei como Deus requer, porque se conseguíssemos, não era necessário um Salvador. Todos vocês que aqui estão, uma vez na vida, ou várias vezes, ou muitas vezes durante o dia, quebraram a lei de Deus. Então nenhum ser humano consegue fazer isso, apenas um, Jesus Cristo. Só que os judaizantes estavam insistindo que eles precisavam guardar o sábado, eles precisavam fazer dieta alimentar, eles precisavam frequentar o templo, ou seja, em Jerusalém, o templo judaico. Eles precisavam observar diversas nuances do contexto do Antigo Testamento. E hoje ainda tem muitos movimentos que pregam isso. Você é salvo sim pela fé em Jesus Cristo, mas tem que guardar o sábado, tem que guardar o domingo, não pode comer carne de porco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E quando nós vamos para o evangelho genuíno de Jesus Cristo, nós vemos que a salvação é unicamente pela fé no presente chamado graça, que Deus nos deu de graça. Amém? Claro que você vai entender que isso também nos traz responsabilidades. Posso ouvir outro amém?
Paulo, ele escreveu essa carta por volta do ano 50 depois de Cristo. Ele já havia pregado na Galácia, ganhado algumas pessoas para Jesus, havia ido embora, e agora, por volta do ano 50, ele está escrevendo para essa igreja, porque ela estava imersa no legalismo, no judaísmo, seguindo os judaizantes, e assim por diante. Nessa carta aparecem alguns conceitos principais. Primeiro, graça, lei, são palavras que aparecem, promessa, filho e escravo, espírito e liberdade. A graça, você sabe muito bem o que é. Quem pode me ajudar? O que é graça? Tem uma expressão certa? Favor e merecido. Graça é um presente que nós não merecíamos. É um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação e Deus nos deu de graça. Lei. A lei é os 10 mandamentos, o decálogo. A lei que Deus passou para Moisés, ele escreveu nas tábuas de pedra. Você sabe muito bem o que é isso. Promessa. Quando a Bíblia fala de promessa no Antigo Testamento, está apontando para Jesus. Jesus é o Messias prometido, é o Salvador prometido. Ele é a promessa. Ele foi prometido para Adão e Eva, ele foi prometido para Abraão, Isaac e Jacó, ele foi prometido para Davi, ele foi prometido para todos os seus antepassados, até que Jesus então veio em carne, nascendo da Virgem Maria, se tornando um ser humano. Promessa é o Messias, filho e escravo. Você vai ver nessa carta, Paulo falando sobre Sara e sobre Agar. Sara era a mulher de Abraão, e Agar era a sua escrava, a sua serva. Deus havia prometido para Abraão que lhe daria um filho. Abraão já estava com quase 100 anos de idade, e Sara com 90. Sara era estéril, nunca teve filhos. E de repente, a Sara tem uma ideia, e chega até Abraão e diz assim: olha, Deus deve estar precisando de ajuda para cumprir a promessa, ele não vai dar conta. Então vai lá, deita-se com a minha serva, deita-se com Agar, e ela vai conceber. Então Deus vai cumprir a promessa através dela, como se Deus precisasse da sua ou da minha ajuda para cumprir qualquer promessa. Então, Agar fica grávida e nasce uma criança que recebe o nome de Ismael. Ismael, ele nasce escravo, porque ele é filho da escrava. Agora Deus, ele pega e aparece para Abraão novamente e diz: daqui 1 ano eu vou voltar, e Sara vai ter um filho. Abraão ri, e Deus diz: vai acontecer. Então Sara, com 90 anos de idade, ela concebe, e ela dá à luz a Isaac, que significa riso. Eles riram quando Deus prometeu, e quando o menino nasce, então eles dão o nome de riso, Isaac. Isaac não é filho da escrava, Isaac é filho da livre. Sara é livre, Agar é escrava. Aqui estão os dois povos, aqueles que são filhos da livre, Sara, e aqueles que são filhos da escrava, Agar. Isaac, ele foi gerado do Espírito, porque Sara era estéril, ela não podia ter filho. Somente um milagre, uma intervenção divina para Sara dar à luz. A Bíblia diz que nós precisamos nascer do Espírito. Vamos lá, está todo mundo aí? Precisamos nascer do Espírito. Ninguém que é nascido da carne pode herdar o reino dos céus. É necessário nascer de novo, nascer do Espírito. Portanto, nós não somos, Paulo vai discorrer sobre isso, que nós não somos filhos da escrava. Nós não somos filhos de Agar, nós somos filhos de Sara. Nós não nascemos pelo poder do homem, nós não nascemos da carne, nascemos do Espírito. Amém? Nascemos do Espírito. São dois conceitos, duas alianças distintas. Se você está debaixo da lei, você é filho da escrava. Se você está debaixo da graça, você é filho da livre, você é filho de Deus. A escolha é sua. Paulo vai falar sobre isso lá na frente, não hoje. Vai aparecer a palavra Espírito, Espírito Santo. Andar no Espírito, viver no Espírito, o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E vai aparecer também a expressão liberdade. Livres dos preceitos deste mundo. Nós somos livres dos preceitos deste mundo. Somos livres da religião. Somos livres dos fardos da religião. Nós somos livres porque somos filhos da livre e não da escrava. Amém?
Dito isso, eu quero compartilhar alguns pontos com você. Esse calor me lembra do Mato Grosso do Sul, quando eu pregava lá de terno e gravata. Você saía molhado, a gravata grudava, o colarinho então nunca mais limpava. Esse calor me faz sentir nenhuma saudade de lá. Eu não vejo a hora de chegar o inverno. Fica a sua Bíblia aberta, eu acompanho aqui a falsificação do Evangelho. Pode passar, nós vamos comentar sobre o primeiro ponto. Gálatas do 1 ao 3. Vamos ler novamente e vamos entender o que Paulo está falando aqui no versículo 1, 2 e 3. Preste atenção, por favor. Paulo, ele se apresenta como apóstolo, nomeado, não por grupo de pessoas. Não foi ninguém que disse para ele, você vai ser apóstolo. Nem por alguma autoridade humana. Não foi o Papa, nem o bispo, nem o pastor, ninguém que disse que ele era apóstolo. Mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele disse assim: escreva esta carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas que estão na Galácia. Paulo andava com uma comitiva, com um grupo de pessoas. E ele diz assim no 3, que Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. É uma saudação peculiar do apóstolo Paulo em todas as cartas que Paulo escreve. Nós chegamos então no versículo 4, e aqui tem o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou começar a pregar, amém? Diz assim: Deus desejou resgatar pecadores desse mundo mau. É isso que nós vemos no versículo 4. Olha só as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Deus desejou resgatar pecadores deste mundo mau. Não foi o homem quem desejou ser salvo, mas sim Deus que desejou salvar. Não havia nada que você poderia fazer para ser salvo quando você morrer. Nada, não havia nada que eu poderia fazer. Nós não conseguimos alcançar o padrão da glória de Deus. Está escrito aqui, como você pregar o Evangelho. Romanos 3 e 23. Todos pecaram. Isso aqui é para você decorar, para você saber pregar o Evangelho para as pessoas. Todos pecaram. Romanos 3 e 23. Ninguém alcança o padrão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. João 3,16, aqui tem a notícia boa. Essa é a notícia ruim. Estamos perdidos. Ninguém alcança o padrão da glória de Deus. Todos nascemos já condenados ao inferno. Não é que você nasce neutro e você faz coisas boas e ruins, e se as coisas ruins forem menos do que as coisas boas, então você vai para o céu. Uma balança, coisa ruim, coisa boa. Coisa boa, mais pesada, né? Coisa boa, mais pesada, então você vai para o céu. Menos coisas ruins, então você não vai para o inferno. Não é assim, nós já nascemos maus. A Bíblia diz que nós somos maus. A Bíblia diz que nós não temos condições de alcançar o padrão da glória de Deus. Por isso, Deus teve que fazer alguma coisa. Nós nascemos caminhando direto para a condenação. E quando cremos em Jesus, então nós nos convertemos e vamos em direção a Deus. E aqueles que não se convertem continuam no mesmo caminho. Então Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas já nascem indo para lá. Romanos 3 e 23, Romanos 6 e 23, é a notícia ruim, nós estamos condenados, ou estávamos. A notícia boa, 3 João 16, João 3,16, Deus amou o mundo, amou você, e enviou o Filho dele para morrer no seu lugar. Essa é a notícia boa. Agora você precisa, Romanos 10 e 9, declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crer nele de todo o seu coração. Isso é o Evangelho, é simples, não é difícil. Não é o homem que quis, não é o homem que correu atrás para ser salvo. Não depende de quem quer ou de quem faz alguma coisa, mas de Deus. É Ele quem salva. O valor pago para salvar pecadores foi altíssimo. Qual foi o valor pago? Versículo 4. Jesus entregou sua vida. Amém? O valor pago para salvar pecadores foi a vida do próprio Filho de Deus. O mérito da salvação agora, o mérito da salvação, a glória deve ser dada ao único que é digno, Deus, Jesus.
Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou melhor porque eu sou salvo. Eu sou melhor porque eu criei. Muito pelo contrário. Nós devemos dar a glória a Deus, porque Ele é o único digno. Ele é quem fez tudo o que era necessário para que nós fôssemos salvos. Então Deus desejou resgatar pecadores deste mundo mau. Ele quis. Se Ele deixasse todos irem para o inferno, não teria problema nenhum. Ele é justo. E é o que nós merecemos. Porém, Ele nos amou. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou falando isso. Segundo ponto, versículo 6. Olhe para o versículo 6. Existe o risco do quê? Olha aqui na frente, por favor. Volte lá no ponto, por gentileza. Existe o risco de afastar-nos daquele que nos chamou. Aí a gente vai para o versículo 6. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. Note que o mundo mudou, mas as pessoas continuam as mesmas. Eu ganhei uma Bíblia ontem, do Spurgeon, dos maiores pregadores que esse mundo já viu. Eu estava olhando os sermões de Spurgeon, que estava ali naquele... Outro microfone, por favor. Som. Nos sermões, esse está melhor que o meu, né? Eita Jesus, eu estou sofrendo com aquele, né? Amém. Os sermões de Spurgeon, eu estava lendo alguns deles ali e observando que há 100 anos atrás as dificuldades eram as mesmas, os pecados eram os mesmos. Então o mundo mudou, mas as pessoas permanecem as mesmas. E aqui nos tempos de Paulo, quando Paulo estava pregando, a gente via a mesma coisa. Paulo está repreendendo a igreja, dizendo assim: gente, pelo amor de Deus, eu estou admirado de que tão depressa vocês se afastaram daquele que vos chamou. Vocês se afastaram de Jesus Cristo. Eu preguei Ele crucificado, ressurreto. Eu expliquei Ele tão claramente para vocês. E agora vocês estão se afastando, estão passando do Evangelho para um outro Evangelho, que não é Evangelho, mas são alguns que estão tentando distrair vocês, enganar vocês, iludir vocês. Paulo está dizendo: não há outro Evangelho. Paulo está mostrando aqui com essa repreensão que existe o risco de afastar-nos daquele que nos chamou. Por isso nós devemos estar atentos, nós devemos caminhar juntos como igreja, porque a Bíblia diz que o adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramindo, como leão, buscando a quem possa tragar. Tem muitos cristãos que andam dispersos, sozinhos, solitários, e se tornam presas fáceis para Satanás. Mas pastor, o que você está dizendo aí com o que existe o risco de afastar-nos daquele que nos chamou? Você vai entender, vamos lá. Eu não estou falando de perder a salvação. Eu não creio na perca da salvação. Não creio nisso. Mas há pessoas que estão no meio dos cristãos, que nunca foram salvas, e mesmo os salvos, que acabam se afastando de Deus, e caminham longe de Deus. Você lembra do filho pródigo? É disso que eu estou falando. Mas também estou falando daqueles, porque nós não sabemos quem são salvos. Então existe o risco de nos afastar-nos daquele que nos chamou. Não há como saber quem creu, quem nasceu de novo, quem de fato é cristão de verdade, a não ser pelos frutos. É os frutos que diz quem você é de fato, a sua vida, a forma que você procede. É isso que diz se você é filho de Deus ou se você é filho do diabo. Pastor, sim, não tem um terceiro pai. Não tem. A Bíblia fala de joio e trigo. A Bíblia fala de bode e ovelha. A Bíblia não fala de um híbrido entre ovelha e bode. É bode ou ovelha. Não tem um híbrido entre o joio e o trigo.
É joio ou trigo. Então, ou eu sou de Deus, ou eu sou do maligno, ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Não tem como negociar isso. Pastor, você prega muito duro, desculpa. No YouTube você vai achar um monte de mensagem motivacional. Vai lá. Mas Paulo está aqui mostrando o seu zelo pelo Evangelho. Ele está mostrando que não há salvação fora disso. Você pode olhar para Judas, que andou com Jesus 3 anos e meio. Nunca foi salvo. Você pode olhar para Ananias e Safira, lá em Atos, que morreram diante dos apóstolos, porque mentiram para o Espírito Santo. Se era salvo, eu não sei, mas o fato é que morreram. Demas, Paulo disse assim, Demas amou o mundo, amou o presente século e me abandonou. E tantos outros. Mesmo os verdadeiros salvos podem ser iludidos pelo mundo e se afastarem, porém não ficam longe por muito tempo, porque esses são os filhos pródigos. Alguém que você conhece, que entregou a vida a Jesus, que foi batizado, que parecia crente e que agora está desviado, se ele for realmente convertido, você pode ter certeza, ele irá voltar, porque não há prazer no mundo para aqueles que nasceram de novo. Amém? A salvação não se perde, porém o afastamento de Deus sempre traz consequências terríveis. Se você lê a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, você vai ver que ele voltou para a casa do pai. Mas como é que ele voltou? Ele voltou desfigurado. Ele teve vontade de comer a comida dos porcos, porque ele teve que trabalhar cuidando de porcos, o que para um judeu é algo humilhante. Ele pagou o preço da sua rebeldia. Ele pagou o preço do seu pecado. Ele pagou o preço do afastamento da presença de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro 2,17. Manuseie a Bíblia. Esse texto não vai ser projetado aqui, a não ser que os meninos achem ali. 2 Pedro 2,17. Vamos ver de quem que Pedro está falando aqui. 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 17. Diz assim: amém? Vamos ler então. 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, vai em Apocalipse e volta algumas folhas, é mais fácil. 2 Pedro 2,17 diz assim: eles são como fontes secas, ou a neblina levada pelo vento, e estão condenados a mais escuras trevas. Com palavras vazias proclamam sua grandeza imaginária, e apelam para o desejos carnais, distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Está falando dos falsos profetas que pregam outro evangelho, e atrai esses incautos que não conhecem a Bíblia. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Aquilo que te controla é o teu Senhor. Você é escravo daquilo que te controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirma os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Do que Pedro está falando aqui? Eu acredito que ele está falando de pessoas salvas e pessoas não salvas. Eu vou falar das duas. Uma pessoa salva, que foi atraída e enganada pelo mundo e voltou às práticas do pecado, voltou a se envolver ou a se banhar no barro e na lama. Vai chegar o dia que ela vai se arrepender daquilo, se ela for um filho de Deus, e ela vai voltar para os caminhos de Deus. Ou pode ser que essa pessoa nunca foi salva,
ela se iludiu, ela foi atraída pela comunidade de fé, pela palavra, pelas músicas, pelo contexto, amizade com algum cristão, mas ela nunca nasceu de novo. E quando ela passa do lado do barro, da lama, ela veio para a presença de Jesus, ela foi limpa pela palavra, porque a palavra limpa. Mas quando ela vê o barro, quando ela vê a lama, ela não aguenta. Pega um porquinho, leva para a tua casa e cria ele como um cachorrinho. Deixa ele limpinho, cheirosinho, passa perfume, bota um sapatinho no pé dele, que nem alguns fazem com os cachorrinhos de estimação. E pega esse porquinho depois de 20 anos, sem ver lama, sem ver barro, e passa com ele do lado da lama para você ver o que acontece. O que acontece? Fala para mim, irmão, o que acontece? Eles se banham na lama. Porque nunca foi ovelha. Nunca foi ovelha. Você não vê ovelha se banhando na lama. A ovelha está com a lã branquinha, limpinha. E quando ela se suja, o bom pastor, que é Jesus Cristo, a limpa, tira os espinhos e deixa ela arrumadinha. Esse texto, ele me confronta muito. E quando eu vou para Lucas capítulo 11, por favor, manuseie a sua Bíblia. Lucas capítulo 11, versículo de número 26. Diz assim: então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher da multidão gritou: feliz é a sua mãe que deu a luz e amamentou você. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém? Jesus aqui estava contando a história, no contexto aqui, de pessoas possessas por espíritos malignos. Quando o demônio é expulso, porque ele habita naquela pessoa, a casa fica limpa. Ele é expulso na autoridade do nome de Jesus. Se aquela pessoa não entregar a vida para Jesus, aquele lugar onde o espírito maligno habitava continua vazio. Se ela entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar nela. Agora, se ela não entrega a vida para Jesus, aquele demônio, ele vai. E ele arruma 7 demônios piores do que ele. Quando ele volta, a casa está vazia, arrumada e adornada. Então o estado daquela pessoa é 7 vezes pior. Há pessoas que chegam nas igrejas e são limpas, purificadas, o demônio sai. Eu não estou dizendo que todos são endemoniados, mas tem pessoas que são endemoniadas. Mas ela simplesmente não entrega a vida para Jesus, e de repente você encontra ela algum tempo depois, e você percebe que o estado está bem pior. Nós, meus amados irmãos, não devemos brincar com a palavra de Deus. Nós não devemos brincar com o Evangelho. O versículo 7, quando eu volto lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 7, eu chego no terceiro ponto e começo a concluir. Paulo, ele vai dizer assim: mas que não são boas novas, não são evangelho de maneira nenhuma, estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. O terceiro ponto é: a falsificação do evangelho é uma realidade. O evangelho está sendo falsificado em muitos lugares. Eu vou citar para vocês aqui alguns pontos, e preciso concluir para celebrarmos a ceia. Alguns evangelhos que a gente vê por aí. Dobre a sua atenção. O evangelho do legalismo. Sabe o que é o legalismo? O legalismo é a crença que a obediência a regras humanas te faz mais santo ou te salva. Legalismo é quando alguém diz para você assim: você, mulher, não vai para o céu porque você não usa saia. Isso é legalismo. Você, mulher, não vai para o céu porque você corta o cabelo. Isso é legalismo. Ó, o homem não vai para o céu porque usa bermuda e joga bola, e a bola é do diabo. A minha é minha, porque eu comprei e paguei com meu dinheiro. Então não é do diabo, não. Isso é legalismo. Legalismo, o evangelho do legalismo. Há muitas igrejas que dizem assim: ó, você é salvo pela fé em Jesus Cristo, mas se você não obedecer os dogmas da igreja, você vai para o inferno. Então a igreja tem mais autoridade para salvar do que o sangue de Jesus Cristo. Isso é blasfêmia. Isso é anátema. Segundo o que Paulo está dizendo aqui, está embaixo de maldição. Porque o que salva é o evangelho, e o evangelho, e o evangelho. Não o evangelho e mais regras humanas. Você não pode ter televisão. Você não pode... Lembra? Antigamente, como é que era? Hoje é mais complicado, porque diz que você não pode ter televisão, mas tem um celular na mão. Que tem Netflix.
que às vezes é pior do que a própria televisão. Esse é o evangelho do legalismo, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do antinomianismo ou do liberalismo, o que é isso? É o oposto do evangelho do legalismo. No legalismo, tem um monte de regra que você tem que obedecer. Esse é o evangelho do legalismo. O evangelho do liberalismo é o outro extremo. Você pode andar do jeito que você quiser, não tem regra, não tem nada para obedecer, não tem princípios, não tem valores. Você pode viver do jeito que o mundo gosta. Porque afinal de contas, você é salvo pela fé. Esse é o outro extremo, é um evangelho que pregam por aí, mas não é o evangelho de Jesus Cristo. Existe um outro evangelho, o evangelho da prosperidade. No evangelho da prosperidade, se você tem fé, você não pode ser pobre. Se você tem fé, você tem que ser rico. Se você tem fé, você tem que ter dinheiro. Existem algumas nuances de verdades aqui nesse contexto. Por exemplo, no evangelho do legalismo, é verdade que se eu sou salvo, eu preciso me portar como salvo. Eu não posso frequentar qualquer lugar. Eu não posso vestir qualquer roupa. Agora, se é saia, se é calça, se é bermuda, se é isso, desde que seja algo que louve ao Senhor. Só que eles vão para o extremo. Quando eu vou para o liberalismo, de fato eu sou livre. Sou livre para servir a Cristo, eu sou livre para viver a minha vida. Porém, essa liberdade, ela vai até certo ponto, aonde eu não estou pecando ou deixando de glorificar o meu Senhor. No evangelho da prosperidade, aonde você dá e Deus te devolve. Você dá 100, Deus te dá 200. Você dá 1.000 e Deus te dá 10.000. Isso é o evangelho da prosperidade. Levado a algumas potências, isso é um extremismo e uma mentira terrível. Porém, a Bíblia fala sobre prosperidade. A Bíblia fala sobre honrar o Senhor com uma parte daquilo que Ele tem te dado. Mas o evangelho da prosperidade tem levado isso a extremos. Você vê pastores na televisão dizendo, eu quero 100.000 pessoas com R$1.000. Então, 10 pessoas com R$1.000 já ajudaria bastante a igreja, imagina 100.000 pessoas. E você vê que muito desses recursos não vão para nenhum outro lugar, a não ser para o sustento, para o bel prazer de muitas religiões e igrejas por aí. Dizendo que se você der, Deus vai te prosperar. O evangelho da prosperidade. O evangelho da cura. Se você é crente, você não pode ficar doente. Se você tem fé, você não pode ficar doente. Mas o próprio Paulo orou pedindo a Deus que tirasse o espinho na carne dele. E Jesus disse para ele, a minha graça te basta. Provavelmente era um problema na visão. Paulo não foi curado. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Você acha que Paulo não orou por Trófimo? Claro que orou, mas Deus não curou. Paulo disse para Timóteo, não toma só água não, toma um pouquinho de vinho, porque parece que a água lá não era muito boa. Toma um pouquinho de vinho, porque o vinho também é medicinal, para ajudar você nas suas constantes enfermidades. Ah, mas Paulo não podia orar e curar ele? Só que tem gente pregando que se você é crente, você não pode ficar doente. O evangelho do coach, é o mais novo agora. Tem gente que não pode ouvir um coach, meu Deus, eu queria um pastor igual a esse. Pois é, quando você conhecer a pessoa de perto, você vê que tem problema e tem dificuldade também. É bom, mas o evangelho do coach, que é um apelo a alcançar o seu propósito, alguns acabam substituindo as doutrinas da Bíblia por palestras motivacionais. Tem muita coisa boa, eu gosto de ouvi-los, mas dizer que o treinamento para você ser uma pessoa feliz, para você encontrar o seu propósito, para você aprender a lidar com o seu dinheiro, que isso é o evangelho, é mentira, isso não é o evangelho. Vocês estão me entendendo? Amém? Isso não é o evangelho. Então, não somente nos tempos de Paulo, mas hoje também, há muitas pessoas, igrejas, pregadores, pastores, palestrantes, apresentando um outro evangelho que de longe se parece com o evangelho de Jesus Cristo. Fique atento, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. 4 ponto, verso 8 e 9, e eu começo a terminar, diz assim, que seja amaldiçoado qualquer um, que incluindo eu, nós, o mesmo anjo do céu, que anunciar boas novas, o evangelho, diferente das que nós lhes anunciamos,
E o verso 9, repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Falsificar o evangelho traz maldição. Por isso devemos conhecer a Bíblia, devemos conhecer o evangelho e a Bíblia. É possível conhecer a Bíblia e não conhecer o evangelho. É possível você pregar toda a Bíblia e nunca pregar o evangelho. Sabia disso? É possível você ler toda a Bíblia e nunca entender o evangelho. Porque tem gente que prega a Bíblia a vida toda, mas nunca pregou o evangelho. Por quê? Vou te explicar por quê. A gente vai para o último ponto, quinto ponto, verso 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Por um acaso, porque essas pessoas que falsificam o evangelho estão tentando agradar pessoas, conquistar a aprovação das pessoas. Paulo vai dizer: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Por acaso eu estou tentando alcançar a aprovação dos judaizantes, dos judeus? Não. Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Você precisa decidir quem você quer agradar. Você quer agradar a Deus ou você quer agradar as pessoas? Para agradar as pessoas, é só eu vir aqui dar uma palestra coach para vocês. Eu estou dizendo que eu não tenho nada contra. Dizer que você vai vencer, que Deus quer fazer com você que nem Ele fez com José, que Deus quer fazer com você que nem Ele fez com Davi. Deus quer escolher você no meio dos seus irmãos e exaltar você como rei de Israel, como governador do Egito. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso é legal, isso motiva a gente. Quando você é elogiado, você cresce, você incha, você fica feliz. Quando você é repreendido, você esmurece, porque ninguém gosta da repreensão. A Bíblia diz que de cara a repreensão causa uma tristeza, mas depois vai produzir frutos. Então o quinto ponto diz assim: os que falsificam o evangelho querem torná-lo mais agradável. Crer no evangelho, meu querido irmão, você precisa entender que é um milagre de Deus. Ana, me ajuda aqui, Ana, por favor. Presta atenção nessa frase aqui. Por favor, olhe para mim. Se o evangelho não te humilhou, então não foi o evangelho que pregaram para você. Se o evangelho não te humilhou, então você nunca ouviu o evangelho, não é o evangelho que você ouviu. Se o evangelho não te colocou nessa posição aqui de pecador, incapaz de alcançar os padrões de Deus, e você não se sentiu humilhado por causa disso, então não foi o evangelho que você ouviu. O pastor John MacArthur, ele disse assim: cristianismo que não ofende não é bíblico. Cristianismo que não ofende não é bíblico. Pastor, eu estou ofendido com essa mensagem. Que bom, glória a Deus, você entendeu. Mas agora você vai levar essa ofensa para onde e para quê? Você vai se prostrar diante de Jesus e entender que é isso mesmo, que nós somos pecadores indignos? Ou você vai dizer: não, eu sou bom, eu dou esmola, ajudo os pobres, eu não faço mal para ninguém, nunca traí minha mulher, não bebo, não fumo, não vejo pornografia, eu sou bom. Tem gente que bebe, fuma, vê pornografia, bate na mulher, é desobediente, não paga as suas contas, sonega os seus impostos. Eu não faço nada disso, eu sou bom. Mas a Bíblia diz que todos são maus. Você batendo ou não na tua mulher, você pagando ou não os seus impostos, você vendo ou não pornografia, você é mau, eu sou mau, nós somos maus. Só há um bom, Jesus Cristo. E todos aqueles que se sentiram ofendidos pelo evangelho e se prostraram diante de Jesus: eu realmente não tenho condições de alcançar a salvação pelos meus méritos, porque eu sou mau. Confessa os seus pecados e crê em Jesus, tudo muda. Vou te provar que você é mau. Se eu pegar um chip e colocar no teu cérebro e gravar essa semana todos os seus pensamentos, e convidar toda a Trinity Portela para estar aqui domingo que vem, e passar todos os pensamentos que você teve na semana, projetado aqui com som, você teria coragem de vir no culto domingo que vem? Sim ou não? Quando você, homem, olhou para aquela mulher e cobiçou ela no seu pensamento, quando você, mulher, olhou para aquele homem e cobiçou ele nos seus pensamentos, quando você se viu na cama com aquela mulher,
quando você se viu na cama com aquele homem, você teria coragem de assistir aqui com toda a Tenente Portela? Sabe por que você pensou assim? Porque você é mau, porque você é um pecador. Eu também, nós, e o que merecemos é o inferno. Mas Jesus, cheio de compaixão e graça e misericórdia, Ele entregou a sua vida. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. O evangelho que não te humilha não é o evangelho. O evangelho que não diz que você é um pecador não é o evangelho da Bíblia. Ou você crê no evangelho, ou você crê nas boas novas de Jesus, ou não há salvação. Em quem você está confiando? O evangelho é a boa notícia de que pecadores podem entrar no céu, porém precisam ser perfeitos como Jesus. Como ninguém consegue fazer isso. Jesus fez um negócio com a gente. Jesus chamou Josias e disse assim: Josias, só tem uma forma de você entrar no céu. Você precisa ser perfeito. Mas e os meus pecados, Jesus? O que eu faço com ele? Jesus me disse: me dê os seus pecados e eu te dou a minha perfeição. Então eu serei castigado por causa dos seus pecados, e você entrará no céu, porque agora você é perfeito como eu sou. Porque você teve a minha perfeição imputada em você. Essa é a única forma de entrar no céu. Se aproprie da perfeição de Cristo pela fé. Isso é a justificação. Você é declarado justo. Mas para isso, os seus pecados precisam e foram punidos em Jesus Cristo. Agora, segundo Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Nós pregamos o evangelho com duas notícias, uma ruim e uma boa. A ruim é que você está mal. Nós nascemos assim, estamos condenados, vamos para o inferno. Essa é a má notícia. A boa é que Deus nos amou e resolveu o problema do pecado. Jesus tirou o pecado. Agora você precisa crer. Você já creu no evangelho? Você está se sentindo chamado hoje? Sente o Espírito Santo te chamando? Você está disposto a renunciar toda forma de crença e confiar apenas em Jesus?